Palmas para Marcos Araújo. Só um pouquinho antes de lançar, tá? Posso dar um recado? Rapidinho. Pode dar um recado? Pode. É. Pode. Olha, na verdade, assim, vocês foram um pouco enganados, porque era para ser um negócio criativo. Mas eu não consegui criar nada criativo de verdade. Eu resolvi contar a minha vida com algumas imagens dela. E é isso que eu vou fazer agora. Então, aí você vê a minha imagem, a primeira, não é? Eu no colo de mamãe, papai, como sempre, um pouco deslocado, não é? Vocês acham que a família de vocês é importante, mas olha lá, quem está lá, o Pico della Mirandola, não é? É o Sandro que bateu a foto. E essa é a minha família, uma família burguesa como a tua. O papai bem robusto, a mamãe sempre com o cabelo pronto para sair. Às vezes ela ficava de bobs, era um horror. E a gente tinha uma babá. Veja o meu trenzinho, eu curti ele pra caramba. Mas eu era muito zoneiro. Meu pai, não sei como é que ele não me matou. Foi provavelmente um anjo que interrompeu o ato. Porque eu era tinhoso, eu não obedecia, eu ofendia, eu enfrentava, eu cuspia. E ele ficou com muita raiva muitas vezes. Mas ele se segurou. Agora o meu irmão, ele não se segurava. Ele batia. Ele era mais forte, ele era atlético, ele era mais velho, ele era mais inteligente. Ele continua sendo tudo isso. Mas felizmente agora ele bate menos em mim. Então, várias vezes eu fui para o hospital e eu era uma criança meio sozinha, então eu ficava brincando sozinho. Minha mãe dizia, vai estudar, meu filho. E eu ficava lá, estou estudando, mãe, estou estudando, olha eu estudando. Eu ficava lá estudando peão, rodava. Eu reprovava em matemática, reprovava em português. Minha mãe sofria muito, mas ela sofreu mesmo. Quando eu tive uma toxoplasmose com 8 anos, eu sou um cara muito sortudo. Eu nunca tive gato, mas tive uma doença transmitida por gato. Um horror. Eu quase morri. A minha mãe ficou desesperada, eu passei por 5 médicos. Um dizia que era uma coisa, outro dizia que era outra. Eu sobrevivi e comecei a minha adolescência de um jeito muito bacana. Viva Titiolina, né? Deputada, eu adoro política. A minha geração foi varrida pela pornografia. A minha geração é a primeira do VHS. Mas eu não tinha sorte mesmo. E daí eu fiquei doente de novo, com reumatismo. Eu tô fudido, cara. E daí eu fiquei sozinho. Eu não podia sair de casa, não podia jogar bola. Mas felizmente meu pai sabia ler. E tinha uma biblioteca, e eu li Dante, eu li Shakespeare, eu li Machado, eu li Oscar Wilde, eu li Tolstói, eu tentei ler o Dostoiévski, eu tentei. E quando a gente ia no Rio Grande do Sul, a gente, da onde vem minha família, a gente ficava carneando bicho, não tinha esse negócio de ser vegetariano não, a gente comia carne, e todo dia, e carneava os bichos, e era o máximo, sem contar as chinocas dos pampas. Meu pai, no entanto, muito rigoroso, achava que eu não dava valor para o trabalho. Você vai ver o que é trabalhar, piá. E daí ele me colocou para trabalhar no campo. Não foi muito tempo, mas foi o suficiente. Não foi fácil trabalhar o dia inteiro junto com um cara simples, me mostrando como é que era. E daí eu comecei a me divertir bastante. Eu comecei a ter uns amigos meio estranhos, que ficavam fazendo coisas muito estranhas. E eu comecei a ficar meio louco com esse negócio. Eu comecei a engordar e comecei a beber muita água. E eu estou meio esquecido, porque também com isso eu comecei a beber. Veja aí uma foto minha com os meus amigos todos mais velhos. Veja a alegria daquele camarada. Grande amigo, eu não me lembro o nome dele, mas o Baco com certeza me coroou e a muitos de vocês também, afinal, ser jovem e não beber. Bom, aí aconteceu aquilo que todo mundo queria que acontecesse. Para muitos ainda não aconteceu, mas dá tempo. Eu perdi a virgindade. E sabe onde que foi? Foi onde hoje é um teatro. Era uma zona, hoje é um teatro. Quando eu vou ver um espetáculo lá, é muito bom.
eu me lembro em detalhes. E depois a gente virou militante. Militante? Bom, militante é um negócio que hoje não existe mais. A gente achava que ia fazer a revolução. A gente realmente acreditava. Olha lá o Lula, como era diferente. Mas quando eu falei, a minha família disse, você vai ser pobre, vai estudar alguma coisa. E eu resolvi ser pobre mesmo e fiz história. Eu fui ser professor, mais fudido impossível. Eu sofri bastante, mas me diverti também lendo. Eu adoro ler. A minha vida são os livros. E bom, quando eu tinha 24 anos, eu me apaixonei pela Renata. Ela não pode estar aqui porque ela está dando aula hoje. E ela é uma mulher muito rigorosa. E ela briga muito comigo. E às vezes eu penso em ir embora. Mas daí eu vejo ela saindo do banho. Eu acho que bonito são essas coisas assim. Sair do banho, dormir, acordar. Mas eu tenho que ganhar dinheiro, então eu resolvi ser professor. E fui professor de muitos que estão aqui. E fui professor do Ricardo Dori, da Andressa que está ali. E eu dou aula de História da Arte. Olha só a minha camiseta. E eu sou bem professoral. Eu tenho uma filha de 7 anos e é a coisa mais importante para mim. Ser pai é ser tudo para mim. Para ela também. E a gente se diverte. Com ela eu já virei o coelhinho da Páscoa. Por ela eu já virei um boi. Por ela eu estou aqui. Eu agora me divirto. E de vez em quando eu gosto de viajar. Eu já fui para vários lugares. Buenos Aires, Montevidéu. Eu já fui para a colônia de Sacramento. Eu já fui para Berlim, para Weimar, para Moscou e para São Petersburgo. Vamos para esses lugares, tudo é maravilhoso, mas não tem nenhum lugar como Paris. Essa foto ficou meio destocada, né? Mas tá ótima para a gente que está aqui. E daí eu estou no Petyakuchá. E daí eu disse, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como eu vou agir? E daí eu pensei, bom, tem que ser uma coisa pessoal. Eu fiz. Tem que ser uma coisa criativa. Bom, a nossa vida é assim. E daí eu pensei o quê? Vamos usar os artistas, porque o belo, se eu não sou, eles me acodem. Viva a arte!